Marighella é um bom filme nacional, embora tenha suas falhas, e mostra que tanto o Brasil quanto o próprio Wagner Moura ainda tem contas a acertar com o seu passado. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindo ao meu canal, bem-vindos ao meu canal. Aproveitem, já se inscrevam aqui, cliquem no sininho para receber as notificações. Também curtam e compartilhem este vídeo para a gente levar a discussão sempre mais longe. Nessa semana eu fui no cinema. Aliás, eu recomendo para quem tiver se sentido seguro, tiver vacinado, vá aos cinemas. Um hábito que a gente quase perdeu, né? Caiu em desuso na pandemia. Certamente as salas precisam da ajuda. Foi assistir o filme Marighella. Filme que está dando o que falar, tem ido bem na bilheteria, inclusive. E para os níveis atuais, né? Que não é o que era lá atrás. E eu devo dizer, vamos lá. Primeiro, minha opinião sobre o filme enquanto filme, para depois falar um pouco sobre alguns pontos do conteúdo dele, do significado dele. É um bom filme nacional. É um filme competente, é uma boa estreia do Wagner Moura como diretor. Ele consegue contar a sua história de um jeito que prende o espectador. Tem cenas de tensão que a gente fica realmente engajado e com o suspense e a emoção do que vai acontecer. Ele tem boas atuações, especialmente no protagonista, o Marighella, vivido pelo Seu Jorge, quanto o antagonista dele, o delegado Lúcio, né, vivido pelo Galhaço, e são duas grandes atuações do filme. E ele consegue também criar uma boa atmosfera de época. Evidentemente, eu não vivi os anos 60, não sei como realmente era, mas acho que ele constrói uma atmosfera crível, plausível do que eram aqueles tempos, das imagens, mesmo na reconstrução dos carros e tudo. A coisa funciona, né? Dos tempos da ditadura, o que era a luta revolucionária, armada contra a ditadura, e consegue nos transportar para essa realidade. E ele tem também um mérito que eu sempre reparo quando tem no cinema nacional. Ele não usa narração em off. Filme brasileiro, podem reparar, quase todos, eles botam um narrador para explicar a história para o espectador. Um narrador que explica o que está acontecendo no enredo, dá o sentido das coisas para o espectador não ficar em dúvida, né? Cidade de Deus tem isso, Tropa de Elite tem isso também. É um pouco uma muleta, né? Como você não confia que você é capaz de contar a história só nas cenas ali. Marighella não. Marighella vai só nas cenas sem narrador facilitando a nossa vida. Embora tenha um ou outro momento mais didático ali no meio, sim. Tá? Eu também levanto um problema quanto ao filme, uma área na qual ele peca. Eu senti que há pouca caracterização dos personagens, a gente não mergulha direito em quem eles são. Um pouquinho mais no Marighella, um lado da vida pessoal dele, tanto da relação com o filho, quanto umas conversas mais descontraídas, mas no geral a gente só acompanha os personagens estritamente nas cenas em que eles estão tramando as atividades deles, discutindo a estratégia política deles ou fugindo da polícia, sendo torturados. Então, por exemplo, sem entrar na vida pessoal de cada um, né, no que cada um, assim, o que movia cada um ali, quais as ideias, quais os sentimentos de cada um, isso a gente não entra tanto. Então, por exemplo, quando tem uma morte de um dos companheiros do Marighella, que é para ser uma morte muito emocionante, com áreas de martírio, assim, ok, a cena acontece, a cena é forte, mas eu, pelo menos, não tinha criado muita relação com aquele personagem. Eu não sabia nada de quem era aquele personagem. Sabia o nome, sabia o papel que ele cumpria na célula comunista, mas era isso aí. Não tinha realmente, não é uma morte que eu senti como eu sinto a morte de um ser humano e como bons filmes, em geral, do cinema americano, mas não só, conseguem fazer com seus personagens, né? Fica aqui essa crítica. Tá? Agora, o que tem sido mais levantado quanto ao filme é o fato do Wagner Moura, o diretor, ter escolhido para ser o Marighella o Seu Jorge, né? Um ator preto retinto. Ou seja, criou um Marighella preto na nossa frente. Coisa que ele não era. Marighella era um mestiço, ele se chamava, se eu não me engano, de mulato. Eu sei que o termo não é bem visto hoje em dia, mas tanto faz, era alguém ali, um mulato, um pardo, um mestiço, como você preferir, até de tonalidade mais clara. Não é alguém que a gente chame de forma alguma de preto hoje em dia. Modifica a história ter o personagem preto retinto ali. Eu sei que não foi pelo menos num primeiro momento, uma coisa intencional do Wagner Moura, tanto que o ator original era o Mano Brown, que também é um mestiço, um negro mestiço brasileiro.
Talvez o Marighella fosse um pouco mais para o branco até, mas enfim, estão ambos ali nesse espectro. Quanto que mas não deu certo com o Mano Brown, então ele optou pelo Seu Jorge, né? A princípio eu era até mais crítico dessa decisão, mas eu vejo que depois, indo atrás da vida do Marighella, ela até tem alguma razão de ser, tá? Era o próprio Marighella que ressaltava a sua origem negra. E não só negra, ele dizia, né, eu tenho um pai italiano de origem anarquista, revolucionária, e do lado da mãe, negra, são pretos alçás, né, pretos muçulmanos que eram trazidos ali especialmente para a Bahia e que sempre tiveram aqui no Brasil a trajetória e a tradição de maior resistência e um caráter até revolucionário. A revolta dos malês, que ocorrida em Salvador no século XIX, foi liderada por pretos alçás, pretos muçulmanos, em geral sabiam ler e escrever também no árabe, então e tinham essa característica mais revolucionária que o Marighella também via em si. Então ele fazia parte se via como fazendo parte dessa tradição. Além do que, ele tinha, sim, bastante vivência de cultura afro. Ele escrevia sambas, ele participava de terreiros, né? Então frequentava terreiro, inclusive acreditava, ou pelo menos seguia, orixás. Então isso fazia parte da sua vida. Então a decisão de pegar um ator preto, embora não seja exatamente biográfico, eu também não acho que esteja de todo mal. Ela ressalta um lado real do Marighella, tá? Agora, ela também insere um elemento de criação e de licença poética, né? A gente pode até se perguntar, pô, será que se o Marighella real tivesse sido preto retinto, será que ele não teria enfrentado mais preconceito? A gente sabe o peso do racismo no Brasil, né? Será que ele teria chegado a uma condição de liderança da mesma maneira? Talvez ele tivesse enfrentado, no mínimo, mais obstáculos para chegar nisso, né? Então a gente já começa aí uma licença poética e que perpassa todo o filme, não só nessa questão. Não dá para ter certeza assistindo o filme do quanto é licença poética, o quanto é realidade documental, que realmente a gente sabe por algum motivo que alguém reportou essa conversa, isso de fato aconteceu, e o quanto é um puro anacronismo para inserir questões dos dias de hoje, numa narrativa e na vida de alguém de outra época. Então a questão racial, que hoje em dia no debate público é central, ela parece bastante central ali também, embora eu suspeite que nos anos 60, especialmente numa célula marxista, e que se via como relativamente ortodoxa ali dentro do marxismo, leninismo, que a questão racial não era tão importante assim. A gente chega a ver uma hora os frades, dois padres ali discutindo sobre a questão de Jesus ter sido negro. Era um tipo de conversa que rolava mesmo no grupo do Marighella naquela época. Eu vou achar bastante interessante, não estou dizendo que não era, mas pelo filme não fica claro até que ponto é ou não é anacronismo. Lembrando que o marxismo nessa época, por exemplo, em Cuba, no regime cubano, perseguiu as religiões afro, né? Então, assim como outras religiões também, mas não é que ressaltava e valorizava também a coisa da matriz afro, não. Era limpar todo o ópio do povo ali, seja lá de onde viesse, né? Tem outras cenas que eu acho interessante também. Ele mostra um Marighella humanizado, e eu acho positivo isso. Tá, o cara era um revolucionário comunista. Isso diz tudo sobre ele? Provavelmente não, certamente não. Cada pessoa tem suas complexidades. Numa cena crucial, a gente vê o Marighella com um companheiro dele ali também. Esse companheiro tinha mulher, tinha filhos, e tem que escolher. Ele vai ficar na luta pesado ou ele vai proteger a família no momento que a ditadura está em cima? E o Marighella diz, vá proteger a sua família. Um dado interessante, um dado que para muita gente vai surpreender. Pô, então ele não era esse cara que colocava a revolução e a luta acima de tudo? Segundo o filme, não. Eu não duvido que essa parte tenha, assim, alguma base documental, né? Mas, de novo, tem que ver, o filme não deixa a gente realmente muito seguro quanto a isso. A lacuna do filme, para mim, com relação à figura do Marighella, é entrar mais fundo na pessoa e nas crenças dele, tá? Como ele era na sua relação, por exemplo, com a sua mulher. Eu entendi que ele tinha uma ex-mulher também, ou pelo menos a mãe do filho. Não conhecemos muito disso. Quais eram as crenças dele? O que ele queria fazer com o Brasil? Ok, ele era contra o regime de 64, ditadura militar, perfeito. Mas ele queria pôr o quê no lugar? Ele era realmente um democrata? Ou ele queria colocar um regime ditatorial muito pior do que o da ditadura militar, como é o que vigorava na União Soviética, como vigorava em Cuba e outros, né? São perguntas, eu não tenho a resposta para elas, eu gostaria de conhecer mais, né?
Como era o Marighella com relação ao terrorismo. Entra no manual do guerrilheiro urbano, o que ele chamava de terrorismo ali? Ele estava disposto a matar inocentes ou a violência dele era só voltada para agentes armados, policiais, militares, né? São questões que o filme deixa em aberto. Ele passa muito por cima disso aí. O Marighella sai como um democrata patriótico e que usava só a violência contra o regime, mas sem realmente entrar em muitos detalhes quanto a isso, né? Acho que eu deveria ter entrado mais. E eu sei que o Marighella deixou escritos, deixou entrevistas, talvez tivesse espaço para entrar mais. Agora, um último ponto que eu quero fazer. Marighella diz respeito ao passado brasileiro, né? O passado brasileiro que está em disputa. Como você se coloca com relação ao Marighella? Você é do que aplaudiu o filme no fim, e as pessoas estão fazendo isso no cinema, ou você é daqueles que não quer nem ver porque você tem horror a qualquer coisa que diga respeito ao Marighella? Isso está em jogo, a identidade nacional e o passado nacional estão em discussão. E o filme faz parte disso. Agora, não é só o passado do Brasil, não. É o passado do Wagner Moura também. Eu falei da licença poética, da criação artística, até do anacronismo. Tem o maior de todos eles aqui nesse filme. Ele cria um personagem. Ele cria o personagem do delegado Lúcio, o grande antagonista do Marighella, no filme. Sim, dizem que ele é baseado numa pessoa real, mas o fato de nem sequer o nome dele ser real ali me indica que a criação ali é extensa. E eu vou dizer uma coisa, eu assistindo esse personagem no delegado Lúcio, conseguia pensar apenas um outro personagem de outro filme, Capitão Nascimento. Delegado Lúcio, ele tortura, ele executa, ele tem aquela linguagem bem chula, bem cínica do realismo extremo, que não está nem aí para a vida humana, para os valores humanos, ele vai fazer o que for preciso. Os fins justificam os meios de qualquer maneira. É um cara em contato com o que há de mais escabroso na realidade humana. Ele planta uma arma quando é necessário num cadáver. Quem fazia tudo isso? Capitão Nascimento. O papel até hoje de maior sucesso do Wagner Moura, né? O papel que o lançou ao estrelato e que mais foi visto lá no Tropa de Elite, naquele momento, em 2007, como um herói nacional. Hoje em dia o pessoal do Tropa de Elite jura que não, nós fizemos o filme como uma crítica à violência, não sei o que, a violência policial. Eu não tenho certeza até que ponto o filme era realmente, queria ser uma condenação de tudo aquilo. Ele mostrava uma realidade que trazia certas coisas que estavam latentes na alma do brasileiro e que afloraram com Tropa de Elite. Tanto que as gírias do filme, algumas delas estão com a gente até hoje. Afloraram ali e se concretizaram, inclusive, nas urnas, hein? Não vamos esquecer disso. Tropa de Elite 2 já era uma reação a isso, era a resposta, era o não queremos nada daquilo, mas ele não marcou a cultura popular do jeito que o Tropa de Elite 1 fez. E até hoje, até o Marighella, o Wagner Moura continua nos trazendo o Capitão Nascimento. Agora o Capitão Nascimento faz todas as mesmas coisas, mas a situação dele, a forma como ele tem que ser lido pelo espectador é inequivocamente a de grande vilão. Eu acho que o Wagner Moura está até hoje pagando pelo que eles sentem ser os seus pecados e exorcizando a figura demoníaca do Capitão Nascimento, agora na forma do delegado Lúcio, que também é um personagem fictício no filme do Marighella. Capitão Nascimento, o representante da ditadura militar, a escória da escória da escória. Wagner Moura nunca vai se escapar completamente de ter tido ali, num personagem deste tipo, o seu maior sucesso até hoje. Desejo para ele uma carreira também brilhante como diretor, assim como ele é brilhante como ator, mas está claro que os demônios dele continuam a atormentá-lo, assim como os demônios do Brasil, da ditadura militar, torturadores, Ustra, não sei o que mais, continuam a nos assombrar. O que não quer dizer que todo mundo que tenha lutado contra a ditadura fosse santo também. É isso aí.